Bíblica Dominical. Vamos nesse momento orar pedindo a direção de Deus através do Espírito Santo para o entendimento, melhor entendimento e aplicação da sua palavra. Oremos. Senhor, meu Pai, meu Deus, nos faz entender a tua vontade e que, aliado ao que estaremos estudando, as nossas experiências possam fazer valer e possam ampliar a nossa santificação. Abençoa-nos como alunos, como pessoas que aprendem. Esteja, meu Deus, me guiando como aquele que ministra a palavra e que o entendimento seja completo e que cooperemos uns com os outros nessa grande lição que recebemos de Ti, que foi a Tua vida nessa terra, onde nós podemos nos debruçar e estudar e aprender e aplicar. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Estamos juntos no propósito de aprender, aqui pela Primeira Igreja Batista em Curimatá, um canal aberto para o conhecimento da Palavra de Deus, para a educação cristã, para o desenvolvimento da nossa fé, e assim vamos seguindo, estudando o que Deus nos dá como verdade pura, simples e totalmente aplicável à nossa vida. A lição de hoje, ela tem um título que diz o nascimento de Jesus. Ah, pastor, mas nós não estamos no Natal. Como é que vem um texto desse? Pode parecer um assunto fora de tempo. Mas qual foi o tempo que Jesus nasceu, afinal? Foi em dezembro mesmo? Se discute muito sobre isso, né? Ficam querendo saber, determinar, e não há como se dizer, porém isso não é o mais importante. O período, a época em que Jesus nasceu. O texto nos trará que a verdade de que Cristo não se limita ao tempo, não se limita ao espaço. Como iremos pegar um evento ou a pessoa de Jesus, ou o evento do nascimento de Jesus, o Cristo, e colocarmos dentro de um espaço de tempo, ou colocarmos dentro de uma situação que o homem possa entender. Então, o mais importante não é isso. Porque, ao ler a lição, e eu acredito que cada um leu a lição que nós enviamos antes, o que é que nós observamos? Que o assunto trata da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus. Jesus como sendo homem e sendo também Deus. Esse é o conteúdo. Cremos que ele se fez na forma de homem, mesmo sendo Deus, conforme fala lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, que diz: aquele que é a palavra tornou-se carne. Mas ele não figura nos livros de história da mesma forma como outros personagens. Eu tinha muito essa queixa, né? Por que Cristo não figura nos livros de história, sendo que foi ele que dividiu a história? E é justamente do questionamento racional que nós chegamos a respostas espirituais também, não apenas a respostas racionais. Porque o homem, ele sendo detentor de inteligência dada por Deus, ele pode buscar respostas que serão dadas à medida que ele se aprofunda nesse conhecimento, no que ele vive e nas experiências de outras pessoas também. Então, o que é que eu observei depois desse tempo todo? Me questionando a respeito da ausência de Jesus nos livros de história. Isso se dá porque ele não era um governante poderoso, ele tinha poder diferente. Ele tinha poder nele, para ele, mas ele não tinha domínio sobre governo, sobre pessoas, sobre estruturas. Ou seja, o poder terreno passou muito longe de Jesus. O poder de Cristo aqui na terra era próprio dele. Ele não dependia da estrutura governamental para que ele viesse a ter poder. Em outras palavras, eu posso acrescentar, o poder de Jesus não era através de outras pessoas, o poder dele era através dele próprio.
Ele não dependia de mandar alguém ir, de alguém fazer, ou de algum exército, ou de funcionários, seja do que for. Então, o poder terreno, que se baseia justamente nessa estrutura de Estado, de governo e de pessoas, foi desenvolvido naquela época através dos governantes que, vendo a Cristo como uma ameaça, dele tomar o lugar que era desses governantes. Lá em João capítulo 18, no versículo de número 36, que vai falar assim, ó, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Cristo estava deixando bem claro. Eu não quero o que é de vocês. Eu não quero a governança de vocês. Eu não quero a estrutura governamental ou do império ou religiosa. Nada disso me tem chamado a atenção. Meu objetivo não é esse. Então, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, continuou perseguindo a Jesus, imaginando que ele queria um poder institucional. Muito bem. Vamos à base do nosso estudo, que é aqui no texto de Lucas, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 20, que diz assim, acompanhe. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi. Para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele, enquanto estavam lá, chegou o tempo de ele dar à luz. E ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse, não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém para ver isto que aconteceu, que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltavam, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Lido o texto, nós temos condições de fazer esse desenvolvimento. A divindade de Jesus é o que chega aqui diante de nós. E eu quero destacar aqui os versículos de número 10 e 11, como você pode observar. Mas o anjo lhes disse, não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O primeiro ponto da lição é a divindade de Jesus. Nós somos convidados
a olhar para dentro dos versículos 10 de Lucas capítulo 2. Está aqui o versículo 10. E dentro desse versículo, nós temos 3 palavras que nós precisaremos fazer uma análise mais profunda, que é justamente Salvador, Cristo e Senhor. Vamos identificar essas palavras aqui dentro do texto, né? Mas o anjo lhe disse: não temais, porque vos trago novas grandes de alegria para todo o povo. Versículo 11, então, né? É que hoje na cidade de Davi vos nasceu quem? O Salvador, que ele é Cristo e é Senhor. De forma específica, falando no versículo 11. Ser considerado como Salvador é a mesma coisa de ser considerado como único. Assim como muitas coisas na vida são únicas, existe essa ligação, né? Ser único e ser Salvador e ser único. Dificilmente acontece, mas dificilmente existem os salvadores. E Jesus, estando na posição de homem e ao mesmo tempo de Deus, desculpa, nos trouxe essa proximidade dele ser considerado como Salvador e como único. Único o quê? Único homem que foi capaz de salvar os próprios homens. Não foi uma força externa que não se fez igual àqueles que estavam sendo salvos. Por exemplo, vou usar aqui um exemplo. Certa vez, uma vaca caiu dentro de um buraco. E outra vaca não poderia tirar aquela vaca de dentro do buraco. Mas eles se juntaram homens e salvaram aquela vaca. Então nós temos aqui salvadores, ou seja, mais de um, de outra espécie salvando um determinado animal. Foi o que Cristo fez. Ele se fez igual e, sendo igual e todo-poderoso, conseguiu nos salvar. Esse exemplo que a gente fala de um animal é justamente para exemplificar que o homem, quando ele vai salvar um animal, ele não se transforma num animal. Ele usa sua inteligência, sua força para salvar aquela espécie diferente dele. Jesus foi além. Ele se tornou igual. Ele se fez igual a nós para que essa aproximação fosse ainda maior. Por isso ele é considerado no singular, o Salvador, o único. Se muitas coisas são únicas nessa vida, e dentre elas nós podemos ver a matéria, eu escolhi aqui, eu estava meditando e raciocinando, o que é que eu posso exemplificar como único. E aí eu fui para uma das propriedades gerais da matéria. O que é matéria? Duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. A gente estuda isso ainda no ensino médio, né? Uma das propriedades da matéria. Portanto, dois salvadores não podem salvar as mesmas almas. Nós temos apenas um Salvador. E Jesus veio salvar uma vez, e essa vez foi suficiente. Então ele não é apenas um único, mas a sua ação não precisa ser repetida. Não há necessidade nem dele fazer a mesma coisa outra vez, e nem de outras pessoas realizarem o que ele já fez. E aí chegamos aqui ao conceito do que é Salvador, o entendimento do que é Salvador. Então vejamos aqui agora como nós podemos delimitar a palavra Cristo. Ela pode ser considerada como um nome próprio, mas é na verdade uma qualidade. Ter uma qualidade vai além de se ter um título. Embora possa-se ter as duas coisas, eu posso tanto ter uma qualidade e um título, porém eu não preciso de um título para que eu desenvolva em mim qualidades.
As pessoas chamavam Jesus de mestre, né, ou rabi, um título natural. Naturalmente as pessoas começaram a atribuir a Jesus como um mestre, embora ele não tenha recebido formalmente esse título. Todos sabiam que Cristo era um líder natural, mas havia dúvida se ele era o Cristo, ou o ungido, ou o Messias. E por isso, eu queria fazer aqui uma leitura, uma menção, não tem aqui, mas você pode prestar atenção aqui em Mateus capítulo 16, de 13 a 16, que fala: tendo chegado às regiões da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu faço a leitura desse texto porque Pedro, ele acerta dentro do que se constrói na vivência que ele teve com Jesus. Convivendo com Jesus, ele realmente chega à conclusão de que ele é o Cristo. E chamá-lo de Cristo ou ungido poderia ser considerado como uma blasfêmia. E para ser aceito como o ungido, os líderes religiosos precisariam deixar o seu posto. Esse era o temor. Como se fosse assim: se nós admitirmos que ele é o Cristo, ele estará ocupando o nosso lugar. Embora Jesus tenha dito que o reino dele não era aqui dessa terra, mas era o temor que eles tinham. É aquele temor sem motivo. É aquele medo que muitas vezes as pessoas costumam a desenvolver, mas que não tem uma razão real. A razão está apenas na cabeça da pessoa. E as palavras de Cristo, Messias, ungido, são equivalentes entre o hebraico e o grego, né? Entre as duas línguas mães, ou línguas raiz, onde a Bíblia é traduzida, o grego e o hebraico. Essas nomenclaturas elas acabam se misturando e são dadas como sinônimos. E Jesus ele não foi perseguido por causa do título. Jesus ele foi perseguido por conta das suas qualidades. Ou seja, ele tinha todas as qualidades que poderiam levá-lo ao cargo ou ao título. E por isso, ele foi perseguido. Era preciso eliminar o quê? A sua influência, o contato que ele tinha com as pessoas. E isso foi feito justamente apontando o que ele não era. Né? O que ele não era? Governante. O que ele não era? Escriba. O que ele não era? Não pertencia à classe dos fariseus. O que ele não era? Também não pertencia aos saduceus. Jesus estava ligado a quê? Estava ligado a quem? Ele não estava ligado a ninguém. Ele não estava ligado a nada. Não se podia dizer que partido, que crença, que religião ele pertencia. E o que Jesus era? Rei dos reis. O que Jesus é? O Cristo, o Messias. Havia reconhecimento disso? Não por parte de todos. Havia nele tanto rejeição quanto aceitação. Mas o que se espera do homem a respeito de Jesus é o reconhecimento de sua divindade. Veja que nós estamos afunilando aqui na lição para chegarmos nesse entendimento. Como é que eu posso resumir o que eu falei até aqui? O cristão, quando olha para Cristo, ele não precisa se preocupar como Jesus sendo o detentor de um cargo ou de um título. O que o cristão tem como missão de aprendizado é reconhecer a divindade de Jesus. O resumo do resumo é isso: reconhecer a humanidade e a divindade
de Cristo. Veja que todos aqueles homens já passaram no correr da história. A história passou e eles passaram. Eles foram lá para os livros de história, embora Jesus não tenha ido. Mas tanta dúvida quanto a fé, elas se renovam entre os que creem e entre os que não acreditam. Então, o principal motivo dessa lição é justamente nos mostrar que o que falta para a humanidade é reconhecer que Cristo, aliás, que Jesus é o Cristo. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Se isso não está acontecendo agora de maneira plena, de maneira geral, haverá o dia em que todo joelho se prostrará e que Jesus será reconhecido e admitido como Cristo, porque não haverá como negar. E como é que os crentes fazem? Apenas antecipam esse momento. Quando esse momento chegar, nós seremos aqueles que acreditaram antes disso tudo acontecer. E a conotação de Jesus, ela já está presente em nós. A outra palavra que é colocada aqui é Senhor. A palavra Senhor. Ora, o que significa a palavra Senhor? Ela, no português, ela é entendida, de acordo com o contexto, como alguém que tem o que merece respeito, né? Na verdade é isso. Em outras línguas pode ocorrer o mesmo. Mas para fazer uma diferença entre essa palavra Senhor, porque eu posso ser chamado de Senhor por conta da idade, uma pessoa pode ser chamada de Senhor porque ele é o patrão e tem alguns funcionários. E para fazer essa diferença foi conferido na língua hebraica um título a Deus com a palavra Adonai. Só para fazer uma diferença do Senhor homem e do Senhor Deus. Mas cada língua traz as suas particularidades para mencionar ou mensurar a palavra Deus. Então, quando se fala em hebraico, usa-se o termo Adonai. Mas independente do nome de Deus, nós procuramos uma aplicação para a divindade de Jesus. Jesus sendo Deus. A maneira de entender a divindade de Jesus pode ser através da sua dignidade e autoridade. Esses são dois pontos que nós podemos observar como muito importante. A dignidade de Cristo e a sua autoridade. Não é preciso ter um título para obter essas duas coisas. Em outras palavras, Jesus ele é digno e ele tem toda a autoridade. Nós poderíamos ficar aqui, nós poderíamos parar aqui nesse entendimento de que Jesus é digno e que ele é Senhor. Os crentes sabem disso, mas a humanidade não. Como alguém que é digno e tem toda a autoridade não poderá ser considerado como Senhor? São coisas que estão ligadas, não é verdade? Toda a autoridade ela é tida, é vista e é tratada como Senhor. Agora, o poder de Jesus é que lhe confere essa glória de ser Senhor. Por isso que eu falei essa questão aqui também da ligação do poder com a dignidade e com a autoridade. Jesus ele não apenas é autoridade, ele não apenas é digno, mas ele tem poder. E nós somos o quê? Somos aqueles que participam, nós somos participantes da dignidade, da autoridade e do poder de Jesus. Por quê? Porque o reconhecemos como sendo ele o Cristo. O poder de Jesus é tão grande que consegue colocar a humanidade em dúvida a respeito da sua divindade. Porém, essa dúvida não desfaz o poder de Jesus. Entenda o que eu estou falando. Jesus não depende que os homens acreditem que ele seja o Cristo para que ele, de fato, seja Deus.
Ele não depende da opinião das pessoas para que, de fato, ele seja o Senhor. Ou os homens querendo, aceitando, acreditando ou não, a sua posição ela é imutável. E dessa maneira, nós chegamos aqui a um outro ponto, que é o ponto de número 2, que fala justamente da humanidade de Jesus. Como um homem pode ser Deus e um Deus ser homem? Essa é uma das perguntas mais filosóficas que existem no meio dos questionamentos no que diz respeito à divindade de Jesus, ao mesmo tempo que ele foi homem. Né? Como um homem pode ser Deus? E como um Deus pode ser homem? E qual o crédito? E nós vamos aprofundar mais ainda aqui dentro dessa pergunta. Qual é o crédito? Qual é a demonstração de poder que um Deus que se tornou homem foi dominado, foi morto pelos seus inferiores? Que Deus é esse que se deixa matar? Que Deus é esse que morre? Que Deus é esse que perece na mão dos homens? Um Deus assim não pode ser Deus. Um Deus poderia viver desacreditado aqui na Terra? Isso quer dizer que o poder de Jesus está sendo questionado. E mesmo sendo tido como uma pessoa diferenciada entre os homens, porque muitos veem a Cristo assim, Cristo ele foi apenas um homem diferente dos outros homens, mas ele não era Deus. E ficar tentando provar que Jesus era homem e Deus é uma tremenda perca de tempo. E tem muita gente perdendo tempo tentando provar, eu estou falando provar que Jesus era Deus. Quando na verdade o que nós precisamos é crer. Sem provas, mas crer. E por que isso é perca de tempo? Porque tem a ver com a fé. Acreditar em Deus está ligado totalmente à fé. E fé não se prova. No momento em que algo é provado, não é mais necessário haver a fé, porque todo mundo já está vendo. Ou se acredita, ou não se acredita. E se nós fizermos perguntas a respeito de se crer ou não em Jesus, nós chegaremos a tantas dúvidas que homem algum conseguirá responder. Por quê? Porque a verdade, ela ainda não foi revelada. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas essa verdade, nós só saberemos dela depois. Por enquanto, muitos especulam. E é perca de tempo também tentar mostrar o que Deus é como homem, como Deus, porque nós só sabemos até onde ele nos revelou. Nós cremos no que ouvimos, até onde Deus nos falou. Chegamos ao ponto dessa lição que trata do nascimento de Jesus. Por isso que é importante a gente ter trazido esse texto, ou o autor da lição trouxe esse texto, melhor dizendo, o nascimento de Jesus. Por quê? Porque é justamente através do nascimento que se faz a maior demonstração de que alguém é humano. Para que maior demonstração de alguém ser humano do que ter nascido de um ser humano? Como eu posso negar que alguém que nasceu de um ser humano não é ser humano? Então, o nascimento de Jesus prova que ele era homem, 100% homem. E esse texto não serve apenas para o Natal. Ele mostra as origens humanas de Jesus e origens fisiológicas e biológicas, onde não se pode negar que Jesus foi homem. Pode-se questionar que se esse homem era Deus. Perca de tempo. Basta crer, como eu já falei tantas vezes aqui. E o ponto 3 vai falar agora do quê? Dos destinatários de Jesus. Nós vimos
Jesus Deus, nós vimos agora Jesus homem, e nesse momento em diante, podemos observar os destinatários de Jesus, ou seja, com quem Jesus se relacionou e como essas pessoas que se relacionaram com Jesus o viam, uma boa parte. Jesus, quando ele nasceu, ele estava ali sob os olhos de pessoas simples. E seu nascimento nem repercutiu tanto, porque os que vieram até Maria e José foi por meio de uma revelação divina. Os pastores, os reis magos foram revelados. Ninguém sabia, e até hoje não se sabe, quando ele nasceu. É como situações onde pessoas famosas fazem a mesma coisa que pessoas anônimas realizam, mas só porque alguém famoso fez, se tornou algo conhecido. Eu fui lá onde aquele ator da Globo morreu, Domingos Montagnier, no Rio São Francisco. Ele morreu afogado, deu no jornal e tudo. E quando eu cheguei lá, eu perguntei onde foi que ele morreu. Ele morreu daquela pedra para aquela outra. E se aqui é perigoso mesmo? Não, aqui sempre morre gente. Mas não adianta morrer aqui que não vai ficar famoso, não vai dar na televisão. Ou seja, o Brasil ficou conhecendo aquele lugar porque alguém famoso morreu ali. E eu estou usando isso como exemplo porque quando Jesus nasceu, não houve repercussão, porque ele não era famoso, ele não era de uma família rica, ele não era de uma família conhecida. Os que vieram através da revelação, que procuravam Jesus, o Cristo, o encontraram por conta de uma estrela que os guiaram. Não porque todas as pessoas sabiam porque foi divulgado. Se Jesus viesse a nascer em nossos dias, ele não seria nenhuma manchete. Porque pessoas simples geralmente não são notadas. As pessoas até se disfarçam de humildes, as pessoas famosas, elas se disfarçam de pessoas simples para poderem andarem no meio do povo sem serem conhecidas. Então o que se aplica? O que se aplica para nós? O que interessa para nós, de fato? É que bastava que Jesus fosse Deus em forma de homem. Isso é suficiente. Suficiente para a nossa salvação. Jesus, o Cristo, um homem que reunia todas as características de Deus. Lucas 6, 20, que vem dizer: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. O que é que isso tem a ver? É que a humildade, ela está tão presente na vida daqueles que buscam a Deus, que é muito difícil, muito difícil mesmo, de não chegarmos em momentos da nossa vida em que refletimos no Senhor por conta das situações de dificuldade que passamos. O homem simples, a pessoa mais simples, ele consegue se voltar para Deus dentro das suas experiências. O homem soberbo não, ele procura soluções lógicas, ele procura soluções ou explicações para tudo, e o homem mais simples não, ele se volta ao Senhor e procura uma solução espiritual, porque o seu coração está liberto, está livre de conceitos e de preconceitos ou de explicações. A simplicidade do homem não fica procurando explicações, mas procura a obediência e entender qual o seu propósito de vida. Jesus foi um homem de origem improvável, e como uma pessoa improvável pode viver? Pessoas improváveis, elas são anônimas. Ele era apenas o filho do carpinteiro. Se um anônimo se destaca em algum lugar, logo ele é identificado na hora que ele é destacado, mas ele é identificado de uma maneira de desdém ou pejorativa, né?
Se alguém pobre, se alguém humilde começa a realizar alguma coisa ou fazer alguma coisa de maneira que chame a atenção, já pergunta logo, é filho de quem? A de que família ele pertence? Porque parece que alguém simples, parece que alguém humilde não pode fazer grandes coisas. E o homem ele pode desenvolver a triste característica de menosprezar aqueles que lhe são comuns. Parece que pessoas simples não podem crescer, parece que pessoas simples não podem se desenvolver, ou ganhar dinheiro, ou ter um bom emprego, ou de fato ter ali inteligência. E Jesus, ele foi protagonista de uma história desse tipo quando ele esteve ali com seus parentes. E eu quero trazer aqui um texto lá de Mateus, no capítulo de número 13, dos versículos de 54 a 58, que vai assim, exemplificar muito bem o que aconteceu com Cristo dentro do que eu estou falando. Que diz assim: E chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: É somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Assim aconteceu, com Jesus. Um anônimo que começava a fazer grandes coisas. Uma pessoa não perde as suas qualidades por causa do desprezo. Jesus não deixou de ser todo-poderoso porque os seus o desprezaram. As pessoas podem até perder o cargo, elas podem até perder o título, mas elas não perdem sua dignidade. Imagina Jesus que não tinha título algum, hein? Jesus só tinha a dignidade dele. Só o poder e a dignidade que lhe conferia autoridade. Então ele não perdeu nada. O seu itinerário continuou longe daqueles que o desprezaram. Jesus, ele se afastou dos que o desprezaram. Ele fez poucos milagres naqueles que eram próximos, mas que não o consideraram como Cristo. E eu tenho meditado muito sobre essa atitude de Jesus com aqueles que o desprezavam e perseguiam. E faz muito tempo que eu tenho raciocinado e meditado sobre isso. Eu fico meditando e me perguntando como era que Jesus amava os seus inimigos e ao mesmo tempo ele lidava com essas pessoas. Ou seja, como é que Jesus lidava com aquilo que ele falava? O que ele diz? Ame os vossos inimigos. Mas a minha pergunta de raciocínio era: se ele falou para amarmos os nossos inimigos, como é que ele fazia isso? Como era que Jesus amava seus inimigos? Como é que ele lidava com as pessoas que o perseguiam? E olhando para dentro da Bíblia, porque as respostas estão dentro da Bíblia, hoje eu chego à conclusão que Jesus amava com liberdade. Exatamente. Pastor, como é que a gente ama um inimigo? Com liberdade. Explique melhor. Vamos olhar para a pessoa de Jesus para a gente entender como é que é isso. Liberdade é não depender. Então Jesus não dependia deles para nada. O primeiro ponto é esse. Sem troca de favores, sem dívidas e sem alegações. E eu queria abrir um parênteses aqui, porque eu vejo que uma das maiores características negativas que o homem tem é a alegação. É ele ajudar alguém
e depois ficar alegando. Isso é muito triste. Olha, eu falo isso com toda a sinceridade. Se for para ajudar alguém e depois ficar dizendo, eu ajudei. Gente, pois não ajuda não. É melhor não fazer nada. Porque eu sempre conto essa história, né? Que quando eu morava em Monte Alegre, eu precisava de muita carona. Eu precisava de carona para ir trabalhar todo dia. Todo dia eu tinha carona. E quando alguém me pede uma carona, as pessoas perguntam, quanto é que é? Não, eu estou pagando. Porque eu já recebi. Eu tenho a maior satisfação em dar uma carona para alguém que está precisando, porque eu já precisei muito. E quando alguém está alegando, na verdade ele não lhe deu, ele emprestou, está querendo alguma coisa em troca. E a alegação não tem nada a ver com ser cristão. Mesmo assim, Jesus não dava motivos. Ninguém podia alegar a Jesus, porque ele não entrou dentro dessa estrutura governamental, religiosa, do clero, a ponto de alguém apontar para ele e dizer, olha, eu fiz isso por você. Essa era a liberdade de Jesus. E a liberdade de Cristo causava medo. A independência de Jesus incomodava. Foi isso que eu aprendi observando como Jesus lidava com os seus perseguidores. Se alguém queria oferecer alguma coisa a Cristo, que fosse de boa vontade e não por troca de favores. E quando nós seguimos o exemplo de Jesus, nós estamos ao mesmo tempo nos esforçando em não temer homem algum, de não ter medo. E quando nós não tememos, nós estamos também nos agarrando com a liberdade, nós estamos nos sentindo dignos do que recebemos de Jesus e não dos homens. Isso é liberdade. É olhar para o céu, para Deus e dizer, o que eu recebi veio do Senhor. E se alguém foi usado por Deus para me proporcionar algo, essa pessoa também foi abençoada, porque teve a oportunidade de fazer o bem. O que foi que fizeram com Cristo? Meteram pregos nas suas mãos. Por quê? Porque ele era mais livre do que os outros. Então, o que é que se faz com alguém que tem liberdade? Vamos prendê-lo. E foi isso que fizeram com Cristo. O prenderam numa cruz, mas ele desceu da cruz, ele ressuscitou. Não adiantou de nada tentar prender a Cristo. E liberdade causa medo nas pessoas que são presas em seus próprios conceitos e em seus próprios preconceitos. E o cristianismo é isso, meus amados, é liberdade. E a liberdade ela chega justamente nessa não preocupação com o que o mundo determina como sendo valioso. Vamos falar aqui de reação, as reações às boas notícias. A primeira reação que nós observamos aqui é a averiguação. Os pastores, né? Os pastores eles queriam ver, eles queriam testificar, eles queriam falar com propriedade e ter provas daquilo que aconteceu. E o ponto de reflexão para nós é como você teria reagido ao saber do nascimento de Cristo, né? Por quê? Porque as reações elas podem ser diferentes de acordo com as expectativas que as pessoas têm. Até mesmo uma boa notícia pode ser recebida de uma maneira alegre ou triste, dependendo do coração da pessoa. Tem gente que chora com os que choram e tem gente que se alegra com os que se alegram, mas é impressionante. Não é todo mundo que consegue se alegrar com os que se alegram. E Jesus está nos ensinando que essa ameaça não precisa habitar no nosso coração. Como assim, pastor? Como é que
Tem gente que não se alegra com os que se alegram. Fácil de explicar dentro da Bíblia. Enquanto os pastores estavam alegres, os reis magos estavam alegres, a mesma notícia entristeceu Herodes, que queria matar Jesus. E ele agiu de forma fingida, de forma dissimulada, porque ele se sentiu ameaçado. Olha só, a mesma notícia provocou tanto alegria quanto um sentimento de ameaça para outros. Os pastores, o que? Eles foram ali averiguar, não é? Averiguaram, e nós costumamos a refletir mais quando algo acontece com a gente do que com os outros, e nós vamos ver, deixa eu ver, eu mesmo vi, eu posso falar daquilo, não que eu ouvi falar, mas que eu presenciei. O segundo ponto, depois da averiguação, é a reflexão. Essa foi a ação de Maria, afinal, ela estava envolvida diretamente com o ocorrido, e nós costumamos a refletir mais quando alguma coisa tem a ver com as pessoas da nossa família. E Jesus era filho de Maria, e isso a fez refletir muito. O outro ponto é a admiração. Aquela era uma notícia importante dada por pessoas simples. A esperança foi revelada para as pessoas simples e elas ali admiravam e ficaram também admiradas. Por que essa notícia chegou a nós e não a outros mais importantes? E no versículo 20 vem falar da glorificação, quando ele diz: e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhe fora falado. E essa glorificação ela se estende até os dias de hoje. E também nos dias de hoje há algo que é muito, muito pertinente, que é a divulgação. Divulgação do quê? Do nascimento de Jesus, que é o início do Evangelho. Os pastores fizeram valer o início do Evangelho. Eles deram as boas novas, eles saíram falando, e hoje nós precisamos falar ainda. Esses não seriam 5 pontos que devemos continuar levando em consideração, meus irmãos? Será que já parou? Precisamos continuar averiguando a palavra de Deus, o que aconteceu, refletindo na palavra de Deus, admirando os passos que Jesus, as ações de Cristo, glorificando o seu nome e divulgando o Evangelho. Certo? Podemos tomar essas atitudes mesmo sem termos visto o nascimento de Jesus. E na nossa conclusão, na nossa lição de hoje, são poucas as perguntas, logo chegaremos a elas, mas vamos ler juntos aqui a conclusão, que diz: o texto de Lucas 2, capítulo de 1 a 20, que relata a história do nascimento de Jesus, nos traz as seguintes lições. Primeiro, Jesus é Deus. Como Deus, ele deve ser louvado, adorado e obedecido. O outro ponto, Jesus é homem e como homem deve ser imitado. Terceiro ponto, Jesus veio para os que não são, para os pobres e humildes. Os soberbos, autossuficientes e orgulhosos não têm lugar. Então aqui é a conclusão que nós lemos, né? Encerramos aqui com a pergunta que diz: diante de Jesus, você tem agido como orgulhoso ou humilde? Você reconhece que ele é Deus? Então reflita nessas perguntas que foram aqui feitas, tá bom? Muito bem. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa lição e que ele continue nos acrescentando conhecimento, vigor, vitalidade e vida espiritual. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa escola bíblica dominical, obrigado por essa lição, que o Senhor acrescente-nos a medida do conhecimento, que o Senhor nos faça ver a sua face e, sem dúvida alguma, plenamente acreditarmos que Tu és o Senhor. Ó maravilhoso Deus, nos abençoe e nos faz ver a Tua face.
e que o teu poder transborde em nossas vidas, abençoe as nossas famílias, as nossas casas, e que estejamos voltados para essa tua palavra que é magnífica e edificante, meu Deus. Que cresçamos nesse conhecimento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos abençoe grandemente.